Bom dia a todos, a paz do Senhor. Que bênção, né? Ótimas notícias. Deus tem abençoado nossas vidas. Graças a Deus, né? Não tive Covid. Meu núcleo interno familiar também não, mas infelizmente perdi alguns tios aí para essa doença terrível. Mas Deus sabe o que faz. Deus está no controle de tudo. A gente precisa entender isso. Inclusive, faz parte do tema da nossa lição de hoje, a lição 11. Ela fala a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E a gente precisa entender que Deus nos ama, Ele é um Pai cuidadoso, amém? Glória a Deus. E que, infelizmente, algumas vezes, algumas coisas ruins acontecem. Mas a gente precisa entender que Deus está no controle. Amém? Vamos... Deixa eu testar aqui. Aí para lá? Então, eu acho que tá. Mas beleza, vamos seguindo. Vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Salmos 103. Salmos 103, versículo 19. Amém? Diz o seguinte: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Amém? Glória a Deus. Vou ler de novo. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Glória a Deus. Isso fala sobre a soberania de Deus. O que é a soberania? Soberania é aquilo que está acima, aquilo que é maior. Por exemplo, a gente vive num país onde existe a soberania do país, que é o bem da coletividade, que para quem entende um pouco mais de direito, estuda mais a fundo, você entende que existem os direitos... Obrigado. Existem os direitos coletivos, os direitos individuais, inclusive o direito à posse e propriedade, está na Constituição brasileira. Mas a soberania da nação brasileira diz que uma situação de catástrofe, uma situação de caos, o governo pode tomar sua casa, porque é para um bem maior. Isso é a soberania. Muito difícil isso acontecer, eu só estou dando um exemplo para mostrar que existe. Isso é a soberania. O que é a soberania? É uma vontade maior do que a nossa, do que a minha e a sua. E a gente entende que Deus é amor, amém? A gente entende que Deus nos ama, a gente entende que Deus preparou o seu Filho para morrer por nós. A Bíblia fala que Deus, antes que o mundo fosse mundo, já havia preparado o sacrifício do seu Filho para a redenção de todos. Então, Deus não foi pego desprevenido em momento nenhum. Mas a gente precisa entender que a vontade dele tem que estar acima da nossa. E isso é algo que, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade. Eu vou falar por mim mesmo, não posso falar para os outros. Falo por mim porque eu me conheço, em partes, né? Diz o filósofo grego, conhece-te a ti mesmo, né? E Jesus também falou, conhecereis a verdade vos libertará. Aí você pensa, qual verdade? Eu gosto de falar que esse é um versículo-chave, porque a verdade, ela liberta em todos os sentidos. Se eu não sei sobre algo, por exemplo, posso estar com uma dificuldade no meu casamento, ou no meu relacionamento com a minha esposa,
Mas, de repente, porque no dia dos namorados ela estava ansiosa para receber um presente e eu, preocupado com o trabalho, com pagar a conta, não busquei conhecer as necessidades da minha esposa. E aí, de repente, ela pode ter ficado chateada. E aí, é só um exemplo, amor. Eu lembrei, graças a Deus. Mas, assim, o exemplo que eu quero dizer é que, de repente, eu posso entrar em um problema, uma dificuldade no meu casamento, ou no trabalho, ou em qualquer situação que seja, por me faltar conhecimento. Então, o conhecimento, quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, eu acredito que essa verdade que Jesus fala, ela é geral para tudo. Para tudo. Obrigado, irmão. Se a gente tem dificuldade no trabalho para crescer, talvez falta você ter um pouco mais de conhecimento específico naquela área. Poxa, eu não me relaciono bem, eu não sei conversar bem. Isso pode ser aprendido. E se você ser liberto disso, eu tenho muito medo de algo, se você estudar sobre aquilo, você conhecer sobre aquilo, você se liberta desse medo. E isso é uma chave que Deus colocou na palavra dele para nós. Agora, o conhecimento que pode nos libertar, que eu quero trazer, é principalmente sobre o conhecimento da vontade de Deus. Por que conhecimento da vontade de Deus, irmão Glauber? Estamos estudando sobre a soberania de Deus. Na verdade, não só a soberania, mas eu parei aqui na soberania. Estamos estudando sobre a soberania de Deus. E o que é a soberania? A gente falou mais cedo, é uma vontade maior do que a nossa. É algo maior do que aquilo, maior do que nós. A gente entende Deus e a igreja sempre coloca isso, Deus é um pai, e é verdade. A Bíblia conta a história de Jesus, né, em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, e em toda a palavra de Deus, né, contando sobre Jesus, ele só se refere a Deus como Deus naquele momento de agonia que ele está na cruz. Em todos os outros momentos, Jesus fala a Deus como Pai. Sempre ele fala Pai. E o maior exemplo de vida que a gente tem é Jesus. Sempre que Jesus ia orar, ele falava Pai. Os discípulos perguntaram, ensina-nos a orar, e ele falou, Pai nosso que estás no céu. Ele sempre se referiu a Deus como Pai. Então a gente precisa entender isso. Na verdade, eu acho que a gente entende muito isso. Era o outro lado da história que eu quero falar. Qual o outro lado da história, irmão Glauber? É que Deus é Pai, sim, mas Ele também é Rei. Ele é soberano. Ele é maior do que eu e você. Ele é maior do que tudo que existe. E como todo ser soberano, Ele merece nosso respeito, a nossa atenção, a nossa dedicação. Isso é algo que a gente não pode deixar passar em branco. Todas as vezes que a gente olhar na palavra de Deus, contando sobre a história de Jesus, que foi nosso maior exemplo, e se você analisar, e a palavra de Deus está aqui para isso, para que você pegue, leia, estude, você vai entender que todos os momentos da vida de Jesus, todos os milagres que Ele fez, todos os lugares que Ele visitou, tudo sempre foi para honrar e glorificar a Deus. Como assim? Quando Lázaro morreu, por exemplo, todo mundo conhece a história de Lázaro, né? Que era muito amigo de Jesus, inclusive mandaram um recado para ele, olha Jesus, seu amigo Lázaro está doente, volte para a cidade, cura ele. E aí Jesus ouviu e continuou onde estava. E aí depois a Bíblia relata que ele fala para os discípulos, Lázaro morreu. E quando Jesus chega, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. E aí você fala, Jesus não estava preocupado. Irmão, a Bíblia fala que Jesus chorou. João 11:35. Tem esse versículo, um dos menores da Bíblia. Fala, olha, quando Jesus chega e vê a dor da irmã de Lázaro, e ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, vendo a dor dela, sentindo a dor, ele chorou.
Por quê? Porque ele não podia fazer nada, irmão, ele sabia, ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Lázaro ia levantar, ia voltar, ia viver de novo. Mas então por que ele chorou? Porque ele sente a dor que a gente sente. Ele sente a minha dor, ele sente a sua dor. Ele entende, ele tem compaixão, ele entende aquilo que a gente passa. Mas mesmo entendendo a nossa dor, mesmo sentindo dor, mesmo chorando, mesmo agoniado, em todos os momentos que a gente vai estudar a história de Jesus, a Bíblia mostra sempre uma coisa muito interessante. Tudo que Jesus fazia era para honrar e glorificar a Deus. A Bíblia relata que depois que Lázaro foi revivido, ressuscitado, muitas pessoas creram. Muitas. Não só por Jesus, mas diz que quando as pessoas viam Lázaro ressuscitado, que tinha morrido, já tinha mais de 4 dias, viam ele andando, conversando, falavam, poxa, eu estava no velório, esse cara tinha morrido. Deus ressuscitou ele? Não, esse Deus é de verdade. E às vezes não precisava nem ver Jesus, nem ouvir Jesus falando nada. Eles viam Lázaro e criam. Então, não que Deus se alegra com a tristeza que a gente passa, irmão, de forma nenhuma. Mas Ele consegue utilizar isso para honrar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Ele consegue usar isso para transformar a vida das pessoas. Ele consegue usar isso para salvar outras pessoas. Agora, Jesus, a Bíblia diz que Jesus era homem igual a mim e você. Tinha todas as dores, sofrimentos, passou tudo que a gente passou de humanidade. E fala que Jesus ele era um homem guiado pelo Espírito Santo. Por que falando isso? Porque às vezes a gente pensa, irmão Glauber, Jesus era o Filho de Deus, Jesus ele era Deus. Enquanto ele estava no corpo humano, mas ele sempre foi Deus. E a Bíblia relata que ele deixou o status divino, se tornou homem por completo. Para quê? Para usar a vida dele para honrar e glorificar a Deus, porque Deus é soberano. E isso que eu queria perguntar para você, eu vou te fazer uma pergunta retórica, pense você, não precisa responder em voz alta, mas com a sua vida hoje, eu sei que muitos têm uma história com Deus ótima, maravilhosa, uma caminhada com Deus enorme, e eu faço essa pergunta para mim mesmo também, que cresci dentro da igreja, mas a pergunta é, como você tem utilizado a sua vida hoje para honrar e glorificar a Deus? Como a sua vida tem, vamos dizer assim, honrado a soberania de Deus? Pense você. Às vezes a gente está tão ocupado com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente sente vontade, sente necessidade, com nossas preocupações, e é necessário, é importante. A gente tem preocupações, tem conta para pagar. Tem um pastor que ele gosta de falar o seguinte, ele fala, olha, você aceitou Jesus, recebeu como seu único salvador, glória a Deus, sua alma está salva. Você creu, foi batizado, vai para o céu, irmão, glória a Deus. Agora tem um detalhe, se Jesus não voltar amanhã, você ainda vai ter ainda mais 40, 50, 100 anos de vida nessa terra. Você vai fazer o que com isso? A gente tem que trabalhar, a gente tem conta para pagar, mas a gente não pode esquecer que Deus é soberano e a vontade dEle é que a gente frutifique. É que a gente, através da nossa vida, glorifique a Deus. Que a gente entenda isso. Mas eu ainda não sei o que Deus quer para mim, ou então talvez eu já sei o que Deus quer para mim, Deus me falou e tudo mais, mas eu ainda não consigo chegar lá, ainda não consegui realizar. A Bíblia fala que quando Davi foi ungido rei, ele ainda era um jovem. Foi ungido, o profeta foi lá, derramou óleo e falou, Deus disse que você vai ser o próximo rei. Irmão, se Deus chegou, mandou o profeta, falou, você vai ser o próximo rei, você pensa o quê? Poxa, sou rei. Acabou, sou rei, ué. Aí qualquer um que chegasse na frente dele, opa, ajoelha aí, irmão, tá doido?
profeta veio, diz que eu sou rei, por que você está conversando comigo em pé? Não, a Bíblia diz que depois dele ser ungido rei, ele voltou, foi apacentar as ovelhas do pai dele, do mesmo jeito. Ele continuou a vida dele, ele continuou trabalhando, ele continuou crescendo, ele continuou honrando o pai dele, ele continuou honrando a Deus, ele continuou servindo o rei que estava no poder, e todas as vezes que ele teve chance, e às vezes as pessoas falavam, vai lá e toma o poder, você já foi ungido rei. Ele falou, jamais. Eu respeito a autoridade que Deus colocou. Deus colocou ele, Deus vai tirar. Quando Deus tirar, eu vou ser rei. E a Bíblia fala que de quando Davi foi ungido para quando ele foi rei de verdade, reinar, isso passaram muitos anos, agora eu não lembro ao certo, mas foram de 18 anos para mais. Foi bastante tempo, igual o caso de José do Egito, que jovem também sonhou que ia governar. E passou 14 anos sendo escravo, sendo servo, sendo preso, até que finalmente ele foi cumprir a vontade de Deus, que ele sabia qual era desde muito tempo. Onde eu quero chegar? Deus é soberano. Talvez você já sabe qual a missão Deus tem para a sua vida, onde Ele quer que você frutifique, vamos dizer assim. Deus te chamou para quê nesse mundo? Não, irmão Glauber, eu sei para quê, mas eu não consigo realizar isso. Talvez você está no prazo ainda de preparação. Você está no prazo de estudar sobre isso, de aprender mais sobre isso, de crescer sobre isso, para que depois você frutifique e honre ao Senhor com isso. Então, quando eu fiz a pergunta, como você está honrando a Deus hoje, talvez você está no estágio de preparação, mas talvez você já está pronto. Só tenha essa consciência, o que Deus quer de mim, e coloque em prática. Pense, vamos dizer assim, o ser humano tem um péssimo hábito de olhar muito para dizer o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso. E às vezes a gente pensa, não, Deus me ama, Ele não vai questionar. Às vezes a gente fala, né, Deus quer, se Deus quiser, e termina a frase, e Ele quer. Será que Ele quer, irmão? Às vezes a gente nem pergunta. Deus está acessível, você pode orar na sua casa, ajoelhar, falar com Deus, e Ele vai te responder. Mas muitas vezes a gente nem pergunta. A gente fala, né, não, se Deus quiser e Ele quer, e aí enfia uma dívida. Eu vou comprar isso em nome de Jesus. E às vezes Jesus está olhando e fala, meu filho, não compra, vai dar ruim, você não tem dinheiro para pagar isso aí não. Eu quero que você vá para a esquerda, você está indo para a direita. A gente precisa entender que Deus é soberano, a vontade dEle tem que ser soberana em nós, e a nossa vida tem que honrar e glorificar Ele em todos os momentos. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir em 1 Timóteo 6, 15 e 16. Abra aí sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. Diz assim: a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele detém todo o poder, é o dono de tudo que existe, da vida. O maior exemplo disso a gente vê na palavra de Deus no Gênesis, né? Deus fez Adão e assoprou o fôlego de vida, a vida parte dele. A gente precisa ser grato a Deus pela vida que a gente tem, por todos os momentos. Tiago 1,17. Abra sua Bíblia em Tiago 1,17. Por gentileza.
Tiago 1,17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Palavra de Deus falando que o nosso Deus não tem mudança nem sombra de variação. Como assim não tem mudança nem sombra de variação? Inclusive, estamos no item 2 da imutabilidade de Deus. Imutabilidade é o que não muda. A palavra de Deus mesmo fala, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Glória a Deus. O que isso quer dizer para nós? Que Deus não muda. No item 2, 2.2, fala o seguinte: fala, a perfeição de Deus não requer mudança no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Abre aí sua Bíblia, Malaquias 3:6. Vamos ver o que está escrito lá. Malaquias 3:6. Diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui Deus estava falando com o povo, na verdade Deus estava puxando a orelha do povo. Nesse trecho, se você voltar um pouco antes, você vai ver que Deus estava puxando a orelha do povo, corrigindo. E aí ele fala, olha, eu não mudo. E porque eu não mudo, vocês estão vivos, bem, eu ainda vou continuar cuidando de vocês. Por que isso? Porque Deus, além de ser soberano, Ele está numa escala diferente de mim e você. A gente tem uma tendência muito grande de tentar colocar as coisas dentro do nosso mundo. Como assim? Eu entendo Deus como sendo um homem super poderoso, um Superman, vamos dizer assim. Às vezes a gente pega Deus e coloca dentro do nosso mundinho para poder compreender Deus. Mas antes a gente leu que Deus ele não pode nem ser visto pelo ser humano. Quando Moisés pediu para Deus, falou, Senhor, eu quero ver sua glória. Aí Deus fala, Moisés, eu gosto muito de você, mas se eu aparecer, você explode, né? Essa versão minha. Ele não falou com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Ele falou, olha, o corpo humano não aguenta. É glória demais, é poder demais. Então, como assim? A gente fica tentando colocar Deus nos nossos padrões, colocar Ele como um ser humano superpoderoso, entender Deus como era Jesus. E, na verdade, Deus Todo-Poderoso, Ele é muito mais do que a nossa mente consegue compreender. Então, a gente precisa entender isso, que Deus está em outro nível. Ele não é um ser humano. Por que a gente fala isso? Por que eu estou frisando isso? Porque quando eu vou vender um carro, por exemplo, há muito tempo atrás, o pessoal ia fazer negócio, apertava a mão e falava, aperta minha mão aqui. Não, então beleza, ó, negócio fechado. E eles honravam a palavra, muitas vezes, nem sempre. Hoje em dia, esse negócio de honrar a palavra está tão difícil que inventaram cartório e autenticação. Por quê? Porque eu vou vender um carro e aí eu falo que vou vender. Aí fala, não, então pega o recibo, assina aqui, assina. Aí o outro que vai comprar, assina aqui. Vamos no cartório. Essa assinatura aqui é de verdade? Vamos, o cartório tem que validar. Tá. Não, é de verdade. Beleza? Beleza. Não, fechou o negócio, fechou o negócio. Agora fechou o negócio. Por quê? Porque o ser humano é tão complicado e às vezes indigno de confiança, que quando a gente vai tratar de Deus, você pensa, poxa,
Eu falhei com Deus, eu errei, eu pisei na bola. Então agora Deus que me amava vai desgostar, Ele vai ter raiva de mim, Ele não vai gostar de mim, não. Mas a palavra de Deus diz que Deus não muda. A palavra de Deus diz que antes que o ser humano pecasse, antes que o mundo existisse, Ele já tinha preparado o Filho dele para ser um sacrifício por mim e por você. A palavra de Deus diz que, como Deus não muda, não importa o que você fez de errado ou de certo vai ser honrado por isso depois, mas aonde eu quero dizer, onde eu quero chegar, é que Deus não te ama hoje menos porque você viveu uma vida errada ou porque você pisou na bola ontem. Fez uma vida toda certa e ontem pisou na bola. Poxa, e agora? Deus, Ele te ama da mesma forma. Ele te ama do mesmo tanto. Ele, sabendo de todos os meus erros, dos seus erros, dos erros do mundo, mesmo sabendo que teria pessoas que nunca iriam reconhecer Ele como Deus, Ele mandou o Filho dele e falou, vai morrer por Ele também, por todos. Porque o amor dele é maravilhoso, é muito grande, e isso é uma coisa que a gente precisa glorificar a Deus por isso, honrar a Deus, ser extremamente grato por isso, porque nós somos falhos. Nós, quando vamos fazer acordo, a gente precisa de um cartório, reconhecer firma da assinatura, precisa de comprovante de transferência bancária, a gente precisa de testemunha para poder comprovar o que você está falando, para saber se é verdade mesmo ou não. Mas quando você falha com Deus, o amor dele continua o mesmo por você. Quando eu falho com Deus, a palavra de Deus diz que a mão dele está estendida da mesma forma para cuidar, para abraçar, para proteger. A palavra de Deus diz que se a gente dá um passo em direção ao Senhor, Ele dá 1000 na nossa direção. Ou seja, irmão, não importa em que estágio da sua vida você está nesse momento, se bom, se ruim, se péssimo, se no fundo do poço, a palavra de Deus diz que o amor do Senhor por você é o mesmo, e esse amor do Senhor é o maior que pode existir. É o amor que perdoa tudo. Depende apenas de mim e de você. Depende apenas de mim, de reconhecer o meu erro e pedir perdão para Deus, e pedir para Ele me ajudar. Depende apenas que eu engula o tal do orgulho, que atrapalha bastante as nossas vidas. Se você deixar esse orgulho de lado, tudo de bom pode acontecer na sua vida. Até o de ruim. Esses dias a gente estava conversando, os amigos lá em casa, o Arthur e a Nayara, e a gente falando, né? Às vezes a gente fica chateado com algo de ruim que acontece na nossa vida, e aí a gente às vezes reclama, e aí os meninos contando, né, que muitas vezes na vida, quando eles estavam num momento de dificuldade, quando simplesmente pararam de reclamar, falaram, não vou reclamar não, quer saber? Deus seja glorificado, Deus está no controle de tudo. No caso, a salvação, vamos dizer assim, a solução do problema que estava acontecendo, na hora apareceu do lado e falou, opa, preciso de ajuda aí. Deus mandou um socorro imediato. Isso de todas as vezes que a gente percebe quando Deus faz algo por nós. Às vezes a gente nem percebe. Acorda atrasado para ir para o serviço e pensa, poxa, por que deu errado hoje, hein? E de repente a gente fica chateado e reclama e chega atrasado no serviço, mas a gente não sabe, Deus sabe de tudo. De repente, se você tivesse saído no horário certo aquele dia, tinha acontecido um acidente no meio do caminho. A gente precisa ser grato a Deus por tudo. A gente precisa entender que o amor dele cuida de nós em todo momento. E que ele está de braços abertos sempre para nos receber. Amém? Entenda isso, entenda que a vontade de Deus é maior e é o melhor lugar para a gente estar. No item 3, 2.3, fala o seguinte, Deus não mente nem se arrepende. E aí eu coloquei um trecho ali que é polêmico, Gênesis 6:6. Não precisa, bom, pode abrir. Gênesis 6:6. Eu não ia abrir, mas se é polêmico, vamos ler.
para poder entender o porquê da polêmica, né? Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Vou ler aqui, diz o seguinte: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Aí você fala, uai, irmão Glauber, você acabou de falar aí que Deus não arrepende, ué. Conversa é essa. Aí a gente vai no original, vai na fonte, né? Diz que quando a gente vai beber água, você pode escolher beber no rio, que já tem galho, tem folha, às vezes terra, lama, ou você pode ir na fonte, que a água é purinha. A gente foi na fonte do original da Bíblia, do grego, do hebraico, do aramaico, que eu não sei exatamente qual a linguagem que foi escrita, agora eu não lembro, acho que foi no hebraico. Lá, o termo que foi usado, diz que ele pode ser traduzido como mágoa, como arrependimento, mas não de arrepender, de não queria ter feito isso, mas um arrependimento de sofrimento, um arrependimento de sentir dor, de se magoar, de ficar chateado. Uai, irmão Glauber, Deus fica chateado? Poxa, Deus não ama? A gente ama, a gente fica chateado. Deus tem sentimento, meu irmão, por mim e por você. Sentimentos ótimos e maravilhosos, mas Ele fica feliz quando a gente acerta, fica chateado quando a gente erra. Nesse momento aqui, Deus está falando que, infelizmente, o Espírito dele não vai agir sempre no homem. E o ser humano começou a fazer muita coisa errada, né? Depois do Jardim do Éden. Já começou pisando na bola lá. Mas o que eu quero dizer é que Deus não se arrependeu de ter feito o homem, tanto que desde o início Ele já preparou o sacrifício para o erro que o homem ia ter. Deus não se arrependeu de ter feito o ser humano, mas Ele sentiu a dor, Ele se sentiu chateado, Ele se sentiu magoado, vamos dizer assim, Ele sentiu seus sentimentos feridos. Sabe quando você coloca muita confiança, deposita muita confiança em alguém e essa pessoa pisa na bola com você? Foi mais ou menos assim que Deus sentiu. Mas como Ele não muda, Ele ficou chateado, mas o amor dele é maior. A misericórdia dele é maior. Então, Ele manteve o plano de salvação. Ele manteve o plano do sacrifício total pelos nossos pecados. Então, que a gente seja grato por isso, que a gente entenda isso nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A eternidade de Deus, irmãos, só um pouquinho antes da eternidade, continuando na imutabilidade, é uma das coisas mais legais da imutabilidade de Deus. Como o amor dele não muda, não deixa de existir, o Deus é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Às vezes a gente não tem como ter tanta certeza ou confiança em outro ser humano. Mas naquilo que Deus falou para a gente, você pode crer. Você pode ter certeza. Naquilo que Deus falou para nós, você pode confiar, né? Ponto. Tem uma grande referência nacional, internacional aí que fala muito sobre a palavra de Deus, e ele fala o seguinte, né? Um testemunho da vida dele. Ele fala que em alguns momentos da vida dele, ele conhecendo a palavra de Deus e cresceu conhecendo a Bíblia, filho de pastor e tudo mais, ele disse que quando ele chegou em alguns conflitos da vida dele, aonde o ser humano fala, poxa, você tem o seu direito, vai atrás do seu direito, arruma um advogado, vai na delegacia, faça isso, faça aquilo. Ele parou, pensou e falou, poxa, isso daí, eu entendo que realmente eu tenho direito. Ele falou, mas a palavra de Deus fala que eu preciso perdoar. Se eu estou indo na delegacia, se eu estou entrando na justiça, claro que tem casos e casos, né, irmãos? Mas eu quero dizer que em alguns casos você pode pesar e às vezes não tem tanta necessidade de você
usar todos os meios possíveis, né, vamos dizer assim. O testemunho dele diz o seguinte, que ele resolveu perdoar. Ele decidiu perdoar, porque a palavra de Deus diz que quem faz justiça por nós é o Senhor. Ele resolveu crer na palavra de Deus, seguir os princípios da palavra de Deus. Honrou o pai e a mãe, ele honrou as autoridades, ele perdoou aqueles que falavam mal, nunca falou mal de autoridade. Ele falou, e depois de algum tempo, porque a palavra de Deus traz algum outro princípio que diz que é a lei da semeadura, né? Que você colhe o que planta. E depois de algum tempo só plantando obediência à palavra de Deus, ele começou a receber a colheita, e começou a crescer, e as coisas começaram a dar certo, o negócio começou a prosperar, e a vida dele começou a fluir numa velocidade absurda. Que ele fala, irmãos, hoje eu não creio na palavra de Deus só porque alguém chegou em mim e falou. Ele falou, eu vivi tudo isso, eu coloquei em prática. E é isso que eu queria trazer, como Deus não muda. Talvez você não encontre lugar para colocar sua confiança nesse mundo, pessoas para colocar sua confiança, porque as pessoas são falhas. Coloque em Deus, Ele não muda. Ele tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Pensa o seguinte, a palavra de Deus foi escrita há milhares de anos. Foi tudo ajuntado e colocado na Bíblia, mas tem trechos lá que são de... Não dá nem para saber quando é que foi escrito, de tão antigos que são. Mas em todos os livros, ou quase todos, a palavra de Deus traz promessas para nós. Pensa o seguinte, se a promessa de Deus era só para quem estava naquela época, era só para o povo que saiu do Egito, se a promessa era só para eles, Deus não precisava escrever. Ele podia falar através de Moisés e o povo seguia e ia receber. Mas Deus falou, escreve. E escreveu tudo isso, e depois de milênios estamos aqui falando sobre as promessas de Deus. Muitos de nós, eu tenho certeza que se perguntar, têm testemunhos de receber dessas promessas de Deus. Eu tenho. Eu sei que muitos de vocês têm também, não todos. Deus cumpre as promessas que faz. E não importa em que momento da sua vida você está, se no melhor dela ou no pior de todos, a promessa dele continua a mesma para você. Se você buscar, ele te ajuda. Se você procurar, ele te levanta. Se você quiser um apoio, a proteção divina de Deus, ele está prontinho para te ajudar. Entenda, a gente falou no início que a vontade de Deus é soberana, e é verdade, mas ele não é um ditador, ele não impõe a vontade dele sobre nós. Cabe a gente escolher. Você escolhe o caminho que você quer. Se você está aqui hoje de manhã, você escolheu levantar, sair da sua casa e vir para cá. Foi uma escolha sua. Ah, irmão Glauber, eu faço muita coisa na minha vida que eu não tenho escolha. É claro que tem. Só que você pesou numa balança. Eu posso, amanhã, segunda-feira, não quero acordar e ir cedo para o serviço, eu vou ter que ir, irmão Glauber. Isso que você está falando é mentira. Não, irmão, você tem escolha. Você pode simplesmente olhar para o relógio e falar, hoje eu não vou. E não ir, quem vai te obrigar? Seu chefe vai lá na sua casa te buscar? Não, levanta-se, vai trabalhar. Ele não vai fazer isso. Só que quando você pensa nas consequências, você põe numa balança. Poxa, se eu não for trabalhar, perco meu emprego. Se eu perder meu emprego, eu não tenho dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, não tem como comer. Como vou sustentar minha família? Escolhas a gente sempre tem. Só que a gente costuma pesar a consequência das nossas escolhas só dessa vida aqui. E a gente precisa entender que as nossas escolhas nessa vida aqui refletem aqui e no depois. Pense bastante, reflita. Deus tem promessas para essa vida e para a próxima, para a vida eterna também. Escolha receber de Deus não só o melhor para essa vida, mas para a próxima também. Você sempre tem escolha. Viu? Esse de, eu não tenho escolha. Mentira, você sempre tem escolha. Sempre. Eternidade de Deus. Irmãos, Deus é eterno, imortal,
e infinito. Ele existe antes de tudo, e se por algum motivo tudo deixar de existir, ele vai continuar lá. Deus não se mede nos padrões humanos como um relógio que marca as horas. Para ele o tempo, ele está aqui agora, ele está lá no Adão, no Jardim do Éden, conversando com Adão ainda, e ele está lá no Apocalipse. Ele está lá no futuro, vendo tudo que está acontecendo. Inclusive tem relatos disso na Bíblia, mas deixa para lá. Curioso, pesquise. Mas Deus, Ele é eterno, infinito, imortal. Ele é tudo. Amém? Uma conclusão da nossa lição de hoje. Conhecer a Deus deve produzir em nós humildade, profundo senso de dependência, gratidão por Ele ter decidido se revelar a nós e intenso interesse em atender ao seu chamado para nos relacionarmos com o Criador por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Reconheça que Deus é o Senhor, reconheça que Ele é que te deu a vida, reconheça que as promessas dEle não mudam, o amor dEle não muda. Reconheça que o melhor lugar para você estar é dentro da presença e da vontade de Deus. Viva isso, coloque isso no seu dia a dia. Nosso texto áureo, que eu não falei no início, mas é o Salmos 90, versículo 1, que diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. É a fortaleza, é o lugar onde estamos seguros e protegidos. Entenda isso. Busque do Senhor, viva a vontade dEle e como Jesus, tudo que for fazer na sua vida, que seja para honrar e glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado.